Ué, dei a ordem para gravar, não... vou ver. Pronto. Então, um instrumento vem, então, a ser reconhecido como um instrumento, como uma ferramenta para a concretização do direito material, sem que deixe de se enxergar a sua importância enquanto ciência autônoma. Então, tá vendo? Nós estamos discutindo, nós estamos estudando uma matéria chamada Teoria Geral do Processo e de Conhecimento. Nós não estamos vendo as regras processuais, por exemplo, na aula de direito civil ou na aula de direito penal. Nós temos aí uma ciência autônoma que deve estudar, então, as normas processuais. Só que aí a gente entende que essas normas processuais existem para concretização dos direitos materiais. Então, é essa terceira fase do estudo do direito processual, que é chamada fase instrumentista. Só para ficar na gravação, então, nós temos uma primeira fase, que é chamada sincrética, que acontecia verdadeira prática processual. Então, era só procedimentos práticos que os juízes adotavam, mas sem ter um regramento e sem significar que havia alguma importância dessa prática. Então, nem havia estudo de uma ciência autônoma, do processo como uma ciência autônoma, ele não era visto dessa forma, tinha pouca importância. Depois, uma segunda fase, que é chamada de autonomista, que aí vem uma supervalorização do processo. O processo é uma ciência autônoma muito importante, aí o processo pelo processo. E aí a terceira fase, que é essa fase de equilíbrio, que a gente chama de fase instrumentalista, que é a fase na qual o processo, embora seja reconhecido como uma ciência autônoma, ele existe como instrumento, como ferramenta para a concretização do direito material. E aí a gente viu que no mundo todo, não só no Brasil, mas aqui no Brasil, em especial na Constituição de 88, houve o que nós chamamos uma constitucionalização do processo. Hoje, o estudo do direito processual, ele deve acontecer à luz da força normativa da Constituição e dos direitos fundamentais. Lembrem-se, nós falamos nas aulas tanto de processo quanto de direito constitucional, que a Constituição está no topo da pirâmide normativa. Ela é um instrumento fundante do Estado e é a lei mais importante que a gente tem. Todas as demais leis devem estar de acordo com a Constituição Federal. E o processo não é diferente. As normas processuais também têm que estar de acordo com o direito constitucional. Toda criação, reforma e interpretação do direito processual deve seguir o modelo constitucional do processo. E nós vimos que existem princípios constitucionais estabelecidos na Constituição, conforme já estudamos, que determinam qual é o caminho que o processo deve seguir. Algumas garantias constitucionais do processo. E isso existe, inclusive, para o aperfeiçoamento do sistema jurídico através desses princípios constitucionais. Um sistema que seja integrado pelos valores e princípios importantes trazidos na Constituição Federal. E aí a gente vê, né, a gente trouxe uma definição de José Roberto Bedak, processo do Santo Bedak. O Bedak é um processualista extremamente importante no território nacional, que vem justamente valorizar aí essa figura do processo à luz da Constituição. Um processo, para que ele seja justo, ele tem que ser instrumento da sociedade organizada, para assegurar a pacificação social de acordo com os fundamentos e objetivos da própria Constituição. O processo deve ser entendido como um instrumento do exercício da cidadania. O exercício da cidadania visando, claro, a pacificação social.
E aí, então, a gente vê, né, eu trago aí também uma frase do Nelson Nero Júnior, outro processualista de extrema importância aqui no Brasil, processualista civil, né, e que ele também valoriza essa visão processual a partir da Constituição. O estudioso do processo, aquele que estuda o processo, você e eu, devem estudar o processo a partir da Constituição. Ela é a lei mais importante não só para o processo, mas para todos os outros regramentos, todos têm que estar de acordo com ela. Mas existem alguns princípios, algumas coisas que a Constituição trata especificamente em relação ao processo como garantia para a gente, como cidadão. E aí a gente viu que alguns principais institutos do processo, algumas figuras no processo são comuns a todos os ramos do direito. Então, por exemplo, jurisdição, ação, defesa e processo, você vai enxergar jurisdição, ação, defesa e processo no processo civil, no processo penal, no processo trabalhista e assim por diante. E a gente vê que o próprio Código Civil, gente, o Código de Processo Civil, reconhece, esse novo código, que é de 2015, reconhece a importância da disciplina constitucional do processo, e lá no seu artigo 1º, ele já diz que o Código de Processo Civil deve ser interpretado e disciplinado conforme os valores e normas fundamentais da Constituição. Então, aí, como grande final, né, da nossa aula a respeito de constitucionalização do processo, a gente vê aí essa citação desse autor chamado Medina, que as normas dispostas na Constituição Federal constituem o ponto de partida do trabalho do processualista. Então, quando você for olhar para um processo, a primeira coisa que você vai enxergar nesse processo, no regramento processual, são as normas constitucionais, tá? E aí a gente vê, né, a gente tratou dos princípios constitucionais do processo, que os princípios são espécies de normas que conferem coerência ao sistema, são diretivas de interpretação e integração do direito. Eles são utilizados para interpretar e integrar o direito. Dentre os quais a gente vê aí, na tutela constitucional do processo, direito de acesso à justiça, antes chamado de próprio direito de ação, direito ao processo, direito ao devido processo legal. E aí, então, a gente vê que o Código de Processo Civil também é constituído por um sistema principiológico de normas. E a gente começa a ver os princípios constitucionais do processo. O primeiro deles é o princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça, o chamado direito de ação também, que está na Constituição, artigo 5º, inciso 35, e no CPC, no artigo 3º, que assegura o direito a uma tutela justa e adequada, efetiva e num prazo razoável. Então, o sistema de solução de conflitos, o sistema processual de solução de conflitos deve observar esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, qualquer ameaça ou lesão a direito pode e deve ser tratada no judiciário. Quando a gente fala no sistema sistema multiportas de solução de conflitos, são aqueles meios alternativos que a gente já tratou um pouco antes. Então, a pessoa pode se valer do judiciário para a resolução do conflito, mas também pode se valer da mediação, conciliação e arbitragem, se tratar de direito patrimonial disponível
para solucionar o seu conflito. E isso não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, porque porque existe previsão legal acerca desse sistema multiportas. Aí, gente, nós temos um segundo princípio, que é o princípio do devido processo legal, ou de um processo justo. Esse é um pilar de sustentação de toda a norma processual. Prestem atenção no que diz o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que diz que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Significa o quê? Existe uma norma processual que nos protege, que determina um caminho processual que é igual para todos. Então, todos, e aí eu pergunto, quem cabe no seu todos? Todos mesmo. Professora Juliana, o Márcio, o Lula, o Bolsonaro. Todo ser humano tem direito a um devido processo legal. O que é esse devido processo legal? Tem que haver respeito às garantias constitucionais do processo. Tá? Então, esse é a fonte dos demais princípios da função jurisdicional. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aqui está nos garantindo que nós não estamos ao arbítrio do poder de um ou de vários governantes. A gente só vai ser privado de nossos bens ou de nossa liberdade se houver um devido processo legal. Nesse devido processo legal, a gente lembra, por exemplo, da questão do contraditório da ampla defesa. O devido processo legal, então um processo justo, respeita essa garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, que é outro princípio também esculpido na Constituição Federal, que diz no artigo 5º, inciso 55, que aos litigantes em processo judicial ou administrativos e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, gente, a gente vê que o processo, no caso aqui do nosso processo civil, quando a gente vê o contraditório, a gente vê que é o direito de da parte se manifestar acerca do que foi dito. A gente vê a valorização lembram que falamos da igualdade entre as partes? Da mesma forma que o autor tem direito de provocar o judiciário para solucionar um conflito, o réu tem direito, o mesmo direito, de se defender nesse processo, de que o juiz ouça e considere os seus argumentos. Por isso da importância dessa dialética, desse falar e da outra parte falar a respeito do que foi dito, no caminho procedimental, para que quando chegue na hora de decidir, o juiz tenha ouvido e considerado o que ambas as partes trouxeram no processo, tá? Então, o contraditório, ele pode ser reconhecido ou você pode enxergar o contraditório no direito de receber informações tempestivamente sobre sobre as atividades que acontecem no processo. No contraditório também nós encontramos o direito de defender-se ativamente nesse processo e o direito de pretender que o juiz leve em consideração a sua defesa, as suas alegações e as suas provas. E no caso de haver desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, a violação desse princípio, que faz com que haja uma decisão surpresa, por exemplo, pode trazer nulidade a esse processo.
o contraditório e a ampla defesa impedem que o juiz decida de surpresa sem que a parte tenha se manifestado acerca, ou tenha conhecido e se manifestado acerca de algo que aconteceu no processo. Então, essa dialética, esse diálogo, sempre que acontece alguma coisa no processo, o juiz abre para outra parte dizer. Então, uma parte juntou um documento novo no processo. O juiz tem que abrir prazo para que a outra parte se manifeste acerca do documento juntado, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa. O que acontece se viola o contraditório e a ampla defesa? Pode haver nulidade processual. Gente, 2 minutinhos que eu vou colocar meu computador na fonte que está apitando aqui a falta de bateria. Uai, vocês estão me ouvindo? Alguém abre o microfone? Eu tô. Sim, E eu vocês também estão tô. me vendo? Eu também tô ouvindo. Não, Ah, Não. estranho. Eu também não estou me vendo. Eu estou na frente do computador e tá. Peraí, vou desativar e tá ativar a aparecendo câmera para ver. a cortina da senhora. Tá só Pois curtindo. é, e a cadeira, e eu tô sentada na cadeira, olha que louco. Tá igual a Black Mirror. Eu desativei a câmera, agora eu ativei. Não voltou. Ih, agora travou tudo. Gente, alguém tá aí? Eu tô. Eu estou Eu também. também tô. O que será que aconteceu? A senhora agora sumiu de vez. Agora não aparece nem a cortina mais. Então. Pra mim ainda aparece a cortina. Aparece a cortina? Pra mim sumiu a cortina. Pra mim sumiu a cortina também. Acho que ele ficou magoado que eu levantei. Gente do céu, que coisa doida. Mas podemos continuar sem que vocês me vejam? Vocês estão me ouvindo bem? Claro, Sim. eu estou. Eu tô tentando aqui ativar a câmera sem sucesso. Peraí. Olha, nem os 3 pontinhos não funcionam. Bom, vamos lá. Estão ouvindo? Sim. Professora? Agora não dá pra ouvir ela mais não. O meu também sumiu tudo. O meu só tá aparecendo a imagem da cortina, mas não tá. Não estou ouvindo ela. Eu também não. E agora? Será que caiu a internet dela? Vamos aguardar. Mas talvez ela ache que a gente tá ouvindo ela. Pode ser que ela esteja ouvindo. Até o slide saiu, ó. Não dá nem pra ver mais o slide. É verdade. Saiu tudo. Eu acho que ela deve ter saído, então. Não sai. Eu voltei. professora. Eu voltei, o programa fechou sozinho e abriu de novo, tem vida própria. Agora a senhora voltou. Agora sim. Voltei com tudo, né? Só falta os slides. Peraí. Não, revisão.
só ver se está gravando. Está gravando. Que estranho. Aí, gente, terminado o princípio do contraditório e da ampla defesa, a gente vai ver o princípio da inércia da jurisdição, também chamado de dispositivo, demanda, impulso oficial, e o princípio da congruência da tutela jurisdicional. A gente vai ver que o artigo 5º, inciso 35, artigo 2º, 140 da Constituição, artigo 2º. Professora, licença, acho que não tá gravando. Uai, para mim parece que tá gravando. Para vocês, não? Não me aparecendo que tá sendo gravado. Estranho. Não, pra mim Não, tá sendo gravado assim. Uai, eu vou parar a gravação e vou voltar a gravação. Peraí. Pra mim tá mostrando que tá gravando. Tá? Tá, fica aqui na tela. Alguém iniciou a gravação. Agora tá. Ah, então tá bom. Então, vamos seguir em frente, então. Aí, gente, a gente vai ver que o princípio da inércia da jurisdição é aquele que nós conversamos acerca de que o judiciário ele só pode agir quando ele é provocado. Então, juiz não sai distribuindo de ofício decisões ou se envolvendo em matérias quando não haja provocação. O judiciário só se manifesta quando provocado. Então, lembra-se até que a gente comentou em sala, por exemplo, na época da Lava Jato, que havia gente que perguntava, mas por que o Moro não condena, por exemplo, gente do... Eu não me lembro um exemplo, mas era alguém do PSDB. Porque talvez ele não tenha sido provocado para isso. O Ministério Público, que foi o autor da ação, não trouxe isso aos autos. Então, não há como o juiz não sai correndo atrás do réu. O juiz não sai correndo atrás de fazer justiça. O juiz, o juízo é provocado. Então, o princípio da inércia da jurisdição. E a gente viu que o princípio da congruência reflete a correspondência entre o pedido e a sentença, justamente para impor limites da atuação judicial. Então, o juiz ele precisa decidir de acordo e tão somente aquilo que foi pedido nos autos. Ele não pode decidir a mais do que for pedido, ele não pode decidir a menos do que foi pedido e ele não pode decidir fora do que foi pedido. Então, no princípio da congruência, nós temos esse estabelecimento de limite da atuação judicial quando a sentença, a decisão do juiz deve refletir a correspondência com o pedido. Se na sentença, por exemplo, o juiz decide a mais do que foi pedido, nós chamamos essa sentença de ultrapetita. É um caso de ultrapetição. Se ele decide fora do que foi pedido, a sentença que decide fora daquilo que o autor pediu é chamada de extrapetita. É um caso de extrapetição. E no caso de o juiz decidir abaixo
do que foi pedido na sentença é uma sentença que nós chamamos de citra ou infrapetita. É um caso de citra ou infrapetição. E, logicamente, nesses casos, a parte vai recorrer e o tribunal deve reformar essa sentença em respeito ao princípio da congruência. E aí nós temos também o princípio da duração razoável do processo. Nós vimos que ele está esculpido na Constituição, no artigo 5º, inciso 78, e que garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade de tramitação. Esse princípio também é refletido no artigo 4º do CPC, e o CPC adota técnicas para tentar agilizar os processos, para tentar dar uma resposta mais rápida. Afinal, Rui Barbosa já dizia que justiça tardia é injustiça. No entanto, nem a Constituição, nem o Código de Processo Civil veio falar para a gente o que é um prazo razoável de duração, não é mesmo? Por que não veio estabelecer? Porque cada caso que é trazido ao judiciário tem uma complexidade. Então, complexidades diferentes demandam tempo de resposta diferente. É lógico, por exemplo, que se eu tenho um autor, imagina, eu atuei não no processo, mas eu gerenciava um escritório de advogado, um escritório de direito empresarial, e aí nós tínhamos aí sob nossa supervisão a atuação de uns 20 advogados. Um desses advogados precisou se valer, entrar com uma ação de uso capião e vocês vão ver com calma, nós não vamos falar agora o que é ação de uso capião, nada disso, mas havia nessa ação de uso capião mais ou menos uns 150 autores. Imagina uma ação com 150 autores. Claro que o pedido deles era o mesmo, claro que a situação era muito parecida, mas era muita gente para se manifestar nos autos. Nesse caso, eles tinham um advogado só, que era essa pessoa que trabalhava comigo. No entanto, existem situações muito complexas, que tem mais autores, tem mais réus, ou a própria complexidade do caso, o tanto de prova documental, o tanto de prova a ser produzida, vai exigir um determinado tempo para a sua solução. Então, por isso, o legislador não disse quanto era esse tempo razoável. É lógico que a gente sabe que a morosidade da justiça não é exclusividade do Brasil. Outros países do mundo também têm a maioria dos países do mundo não tem aí um processo tão rápido quanto gostaríamos que fosse. Mas a nova legislação processual veio ao encontro, esse Código de 2015 veio ao encontro de trazer alguns instrumentos para a agilização do processo. Não adianta o processo correr rapidamente e ter um final injusto, por exemplo. Então, o prazo tem que ser razoável para que o juiz analise todos os fatos e considere todos os fatos e profira uma sentença que seja justa e que seja efetiva. Então, rapidez não significa injustiça, tá? Desculpa, rapidez não significa justiça. Então, nós precisamos aí equilibrar o tempo necessário, então, por isso, duração razoável do processo, para uma cognição exauriente. Então, essa palavra cognição, conhecimento exauriente, conhecer
tudo que se precisa conhecer dentro daquele processo para depois, então, oferecer essa solução. Dentre as coisas que estão acontecendo para a aceleração do processo, para que essa duração razoável seja respeitada, nós temos aí a instauração do procedimento eletrônico. Antigamente, os processos eram físicos, então, vocês já devem ter visto, o processo tinha uma capa, toda a parte imprimia a petição, e mais antigamente datilografava a petição, protocolava no fórum, ficava com uma cópia de papel para ela, aí esse processo, essa petição ia para o juiz, era autuada, ia para o juiz ia se manifestar, descia, abria prazo para o réu se defender, o advogado do réu fazia a carga, ou seja, pegava esse processo físico, levava para o seu escritório, estudava, aí fazia uma petição impressa, protocolava, devolvia o processo, esse papel ia do cartório, do protocolo para o cartório, que juntava essa petição nos autos, subia para o juiz. Então, agora foi instalado na maior parte dos tribunais, eu acho que 100% dos tribunais brasileiros já adotaram o procedimento eletrônico. O que acontece no procedimento eletrônico? Agora, a gente, advogado, peticiona do nosso próprio escritório. Não precisa mais do papel. As petições são eletrônicas, da mesma forma a manifestação do juiz e das partes. Então, agora eu não preciso, por exemplo, esperar uma parte devolver o processo para poder me manifestar acerca do que ela juntou. É quase que concomitante, eu tenho acesso ao processo, eu consigo ver o processo eletrônico daqui do meu escritório. Então, além do procedimento eletrônico, que vem aí atender essa necessidade de uma duração razoável do processo, também houve aí uma simplificação e limitação de recursos. O que aconteceu também? O novo Código de Processo Civil deu a possibilidade de aumentar os honorários sucumbenciais em caso de recurso, estabeleceu a sucumbência recursal, ou seja, a parte perdedora que recorre, se ela perder de novo, o valor que ela vai ter que pagar de sucumbência, o valor que ela vai ter que pagar para o advogado da outra parte é maior. Também foi estabelecida multas em casos de recursos meramente protelatórios, tudo visando aí essa duração razoável do processo. E também temos um princípio que chamamos princípio da boa-fé processual. O princípio da boa-fé processual tem um caráter de fundo ético, tem aí o objetivo de afastar condutas que impliquem em abuso do processo. Então, infelizmente, existem advogados e partes que agem de maneira a não respeitar esse princípio da boa-fé. Eles agem de maneira, alguns, não estou falando que seja regra, mas a gente encontra isso na vida prática, alguns colegas e algumas partes que desconsideram essa atuação com boa-fé. E quando a gente fala em boa-fé, a gente fala não só de evitar recursos protelatórios, mas assim, aquele compromisso de verdade, aquele compromisso, lógico que sempre um advogado vai visar o interesse do seu cliente, ele é contratado para isso, mas existe um limite ético de atuação. A gente diz que o advogado é o primeiro juiz da causa. Todo mundo tem direito de defesa, todo mundo. Por que todo mundo tem direito de defesa? Porque todo mundo tem direito a um devido processo legal, a um processo justo. O advogado pode, então, e deve, então, atuar para que, por exemplo, a sentença em relação ao seu cliente seja a mais justa possível. E ele vai observar se as garantias processuais do processo foram respeitadas. Se não foram, ele vai recorrer. Mas, então, nós temos aí, no próprio Código de Processo Civil, esse princípio da
boa-fé processual agora esculpido na norma processual. Tá? E como exemplo de boa-fé processual, nós temos no artigo 77 como é que as partes devem se portar num processo, como é que deve ser a atuação das partes, seus advogados e os auxiliares da justiça. Boa-fé não é só para as partes, tá, gente? Todo mundo que está envolvido na relação processual deve agir com boa-fé processual. E aí, no artigo 77, vem justamente falar dos deveres das partes e de seus procuradores. Nós temos ainda um princípio processual, e agora nós não estamos falando da Constituição, nós estamos falando de um princípio processual do Código de Processo Civil, que é o princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se tenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Vocês já viram e já escutaram falar, gente, que algumas partes recorrem só para ganhar tempo, tá? E então vem o artigo 76º, né? Combinado com 77, 190 e outros artigos do Código de Processo Civil, que vem aí rechaçar esse tipo de atuação, que vem dizer que as partes têm que cooperar para a solução ser justa e no tempo razoável e tenha que ser efetiva. Nós temos ainda o princípio da isonomia, que é também reconhecido através do artigo 5º caput da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. E aí o artigo 7º reproduz isso e diz: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Lembra que falamos da distância que o juiz deve estar de ambas as partes? É uma distância igual. As regras processuais são iguais para as partes. Ele deve tratar as partes com isonomia. Mas aí, gente, prestem atenção em algo que nós chamamos de isonomia real ou isonomia substancial. Existem partes que estão em situações diferentes, estão em situações, por exemplo, de vulnerabilidade e hipossuficiência. Então, o juiz deve tratar, e aí é uma verdade aristotélica, Aristóteles dizia que a verdadeira igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, na medida, não pode ser, tem que ser na exata medida da desigualdade, para tentar trazer a situação no mais equilibrada possível. Então, nós temos aí o exemplo do consumidor, do direito do consumidor, a legislação brasileira reconhece o consumidor como uma parte mais fraca da relação, como uma parte mais vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor. Por isso, a legislação é protetiva. Por isso, dá ao juiz a possibilidade de tentar trazer equilíbrio à situação das duas partes e inverter o ônus da prova. Por exemplo, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Ou na Justiça Trabalhista, quando um juiz trabalhista vai julgar uma causa trabalhista, ele reconhece, e isso é da própria essência da Justiça do Trabalho, e aí se vocês olharem na história do direito do trabalho, vocês vão entender que normalmente o trabalhador é a parte mais vulnerável da situação. E então, para equilibrar a situação, o juiz deve olhar essa vulnerabilidade e então buscar uma isonomia real. As partes iguais recebem tratamentos iguais. As partes diferentes recebem tratamentos diferentes, mas no limite dessa desigualdade. Não é dar privilégio a uma das partes, é dar
condições da parte exercer o seu direito da mesma forma que a outra, tá? Então, por exemplo, imagina no caso de um empregador. O empregador, ele vai trazer os funcionários atuais para testemunhar no processo do trabalho, numa reclamação trabalhista. E aí, o empregado acaba que tem uma testemunha só, que é um outro ex-empregado que saiu da fábrica, e o empregador tem uma série de empregados que ele relatou para testemunhar ali. Ora, gente, é lógico que ninguém que está trabalhando na firma vai testemunhar contra o seu empregador, não é? Então, é lógico que o juiz, porque senão pode perder o emprego, quem tem a força é o empregador. Então, é lógico que o juiz, então, vai buscar uma isonomia real e deve procurar uma solução que seja justa para ambas as partes. É lógico que a gente vê abuso de juízes trabalhistas em relação aos empregados? Sim, a gente vê. A gente vê abuso da polícia? A gente vê. A gente vê abuso de uma série. Aquilo que Montesquieu falou. Todo homem que tem o poder tende a abusar dele. Por isso, a gente precisa ficar muito atento às garantias constitucionais do processo para coibir e recorrer quando houver abuso, tá? Vamos em frente. E o princípio da publicidade, gente. O princípio da publicidade, a gente já viu que os atos processuais são públicos, as decisões devem ser fundamentadas, está ali esculpido no artigo 5º, inciso 60, e artigo 93, inciso 9 da Constituição, além de estar no artigo 189, diz justamente essa publicidade dos atos para nos dar transparência e segurança jurídica na hora da decisão. Permite aos jurisdicionados que exerçam certo controle da atuação do Poder Judiciário mesmo. Veja, gente, o poder é do povo. Então, quem controla, quem exerce o poder em nome do povo, como é possível controlar essa atuação? Se essa atuação for pública, se os atos forem públicos. E é assim também em relação ao judiciário. É lógico que nós falamos que, excepcionalmente, a norma processual, ela prevê alguns casos em que a publicidade deve dar o lugar ao sigilo para preservar a intimidade dos litigantes ou um interesse público social. Lembra-se que contei de uma audiência em relação à oitiva de uma vítima de estupro? Ou, num caso de uma audiência que trate de direito de família, o bem ali, a intimidade, a privacidade daquelas pessoas deve ser preservada. Então, o juiz pode decretar o sigilo e o segredo de justiça, então, naquele processo. Continuando nessa mesma linha, para que as partes possam entender a justiça da decisão, para que elas possam recorrer da decisão e para que o juízo adquém, o juízo que vai julgar o recurso da parte que recorreu, entenda os argumentos da decisão recorrida, a decisão judicial tem que ser motivada, princípio da motivação das decisões judiciais. É preciso que o juiz esclareça, deixe claro na sua decisão qual foi o caminho que ele percorreu para chegar a tal conclusão. E assim a gente vê no artigo 489 aí do CPC os requisitos, quais são os elementos essenciais de uma sentença. Temos ainda, gente, o princípio do juiz natural, que é decorrência do Estado de Direito, que veda expressamente a criação de juízo ou tribunal de exceção. Diz assim no artigo 5º, inciso 37,
não haverá juiz ou tribunal de exceção. E ainda, no inciso 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Significa o seguinte: existe uma norma processual, um regramento processual, um caminho estabelecido em lei de quem serão a autoridade ou as autoridades competentes para julgar aquele caso. Isso já é definido antes, a lei já está vigorando e antecede a situação, justamente para nos dar segurança jurídica e certeza de uma decisão imparcial. E o princípio de duplo grau de jurisdição, gente, a gente fala que é um princípio implícito, porque ele não está expresso no texto da Constituição, mas pela sua análise, pela sua interpretação sistemática, pela lógica da Constituição e da legislação processual, significa que a parte tem direito de recorrer da decisão que ela não concorda. Normalmente esse recurso é para um órgão superior, normalmente um órgão colegiado, ou seja, em primeiro grau, em primeira instância, um único juiz vai julgar aquela sentença, vai dar aquela sentença. Se a parte se entendeu prejudicada, não concordou com a sentença, ela vai recorrer. E ela recorre, normalmente é um órgão colegiado, ou seja, mais de um juiz que vai recorrer, juiz de uma instância superior. Então, no caso aqui, se nós estivéssemos falando, por exemplo, da Justiça Civil, juiz de Jaú deu a sentença, a parte não concordou, recorre ao Tribunal de Justiça. E aí um colegiado de desembargadores vai rever o que foi decidido por aquele juiz de primeira instância e decidir através de um acórdão, tá? Por que que existe esse princípio implícito do duplo grau de jurisdição? Justamente objetivando aumentar a probabilidade de acerto e controle dos órgãos das atividades dos juízes, para que a tutela seja prestada da melhor forma. Se o Estado chama para si a responsabilidade de decidir pacificar as questões, proibindo a autotutela, essas decisões têm que ser mais acertadas e mais justas possíveis. Mas elas são feitas por seres humanos que podem errar. Então, se eles erram, é preciso haver um mecanismo para a correção desse erro. Por isso, esse princípio implícito do duplo grau de jurisdição. E aí, gente, nós temos também o princípio da vedação das provas obtidas por meio ilícito. E o artigo 5º, inciso 56 da Constituição, diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. E no artigo 369 do Código de Processo Civil, diz que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido, ou a defesa influir eficazmente para a convicção de juiz. Então, todos os meios que foram legalmente admitidos, ainda que não haja especificação deles, tudo que for legal e legítimo pode ser trazido ao processo como prova para construção da convicção do juiz acerca do que está sendo narrado. E nós vimos, gente, que existem 3 correntes doutrinárias acerca da admissibilidade da prova obtida por meio ilícito. Então, tem uma corrente doutrinária que não admite em hipótese nenhuma
a prova obtida por meio ilícito. E ainda diz do fruto da árvore envenenada, que significa que todo fruto, tudo aquilo que foi originado daquela prova obtida por meio ilícito tem que ser retirado do processo, porque está envenenado, a sua origem foi uma prova obtida por meio ilícito, então não pode ser aceito. Tem uma segunda corrente doutrinária que até aceita a prova ilícita, desde que se puna quem praticou o ato ilícito. E aí uma terceira corrente doutrinária que diz que a análise para admissão ou não da prova ilícita tem que ser no caso concreto e a partir da ponderação de valores constitucionais. Aí vocês lembram que eu falei para vocês a respeito do exemplo, por exemplo, da esposa ou da companheira que está sofrendo ameaça de morte do marido ou do companheiro. E aí ela grava aquela ameaça sem contar para ele que está gravando. E essa prova pode ou não ser admitida. Então, quando essa terceira corrente admite o uso da prova obtida por meio ilícito, ela utiliza alguns critérios, entre os quais a imprescindibilidade. Não tem outro meio de demonstrar e provar aquilo que se está falando. Proporcionalidade. O bem da vida, objeto da tutela de prova ilícita, deve se mostrar, no caso concreto, mais digno de proteção do que o bem da vida violado pela ilicitude da prova. Nesse caso aí da mulher, nós estamos violando o sigilo das comunicações telefônicas. É uma proteção à vida privada. Está sendo violada a privacidade e o sigilo de comunicação desse companheiro. Mas o bem que se está protegendo, querendo proteger com essa prova, é a vida e a integridade física dessa mulher. Então, é mais importante que a privacidade e o sigilo de comunicação do marido? Então pode ser utilizado para essa corrente, tá, gente? Para essa corrente doutrinária. Punibilidade. É possível tomar providências em relação a quem praticou o ilícito. E utilização pro réu. Aqui, gente, é importante. A prova ilícita num processo criminal, ela deve ser utilizada ou só pode ser aceita se for para beneficiar o réu, jamais para prejudicá-lo. Aquele brocardo latino, in dubio pro réu, na dúvida, pelo réu. Porque o sistema é muito grave condenar um inocente, é muito grave, por isso que se diz que sem prova não se pode condenar, ainda que haja muita convicção, sem prova, não é possível que haja condenação criminal, porque nós estamos falando aí de um direito fundamental à liberdade. Nós estamos vivendo nessa época de pandemia, a maior parte de nós estamos aqui fechados dentro de casa. E tem gente que está enlouquecendo, está pirando de estar trancado em casa. Imagino o que é viver numa cadeia. Não deve ser algo fácil, simples, porque ali o ambiente não é gostoso. Eu, pelo menos, acho a minha casa o melhor lugar do mundo, o nosso lar é o melhor lugar do mundo. Imagino o que é viver numa prisão mesmo. Então, não é uma situação fácil, é uma situação que, para incriminar alguém, para que ele restringe a liberdade, é imprescindível que se respeite o devido processo legal e se tenha plena convicção e certeza e que tenha ficado comprovado nos autos o ato ilícito que vai ensejar uma pena restritiva de liberdade. Isso não é no Brasil, em todos os países do mundo tem essa preocupação, em todos os países do mundo não, né? Nas ditaduras, nos regimes ditatoriais, aí não, logicamente que não, né? Mas eu estou falando nas grandes democracias do mundo, isso é uma regra que é um princípio que é respeitado e tem essa preocupação com a condenação de inocente, tá? Aí, gente, a gente vai falar... Peraí, deixa eu só ver quantos princípios ainda tem. Só mais um. Ufa!
o princípio do livre convencimento motivado. Por que que nós temos esse princípio do livre convencimento motivado? E nós já vimos no 93, inciso 9 da Constituição também, a questão da exigência de fundamentação das decisões do juiz. O juiz, então, gente, ele precisa comprovar, como eu falei a vocês, o porquê, como ele chegou àquela conclusão, àquela decisão. É um prestígio à racionalidade. Ele precisa mostrar como ele ficou convencido daquela decisão. Por quê, gente? Lembra-se, todo homem que tem o poder tende a abusar dele. O juiz é ser humano, então pode abusar? Pode. Então, é uma proteção contra o arbítrio do julgador. O julgador não pode decidir o que lhe der na telha. Ele tem que respeitar as regras processuais, ele tem que seguir as normas de direito material também. Ele precisa demonstrar que ele considerou tanto as leis de direito material, quanto as leis processuais, e tem que mostrar por que ele ficou convicto daquela decisão. Ele tem que fazer uma demonstração, um raciocínio lógico para que se verifique, então, esse sistema de persuasão racional. É por isso, gente, a importância desse princípio do livre convencimento motivado, que a gente vê refletido no artigo 371 do Código de Processo, que diz: o juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Gente, isso é para mostrar o caminho percorrido, mostrar que a legislação foi respeitada, mostrar que ele se atentou para um devido processo legal, um processo justo, tá? Então, por fim, terminamos o último princípio, aí começaríamos a matéria que iríamos ver na aula de hoje. Acho que eu terminei a tempo. Temos 5 minutinhos aí para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? A hora é essa, gente. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando. Diga, Everton. A prova vai ter tempo? Assim, um exemplo, vai ter um tempo determinado para você fazer a prova ou não? Não. O que vai acontecer? Nenhum professor falou disso com vocês ainda? Porque, pelo que entendi, o sistema vai ser dessa forma. Nós vamos disponibilizar todas as provas para vocês a partir das 14 horas do dia 24. Vocês terão até dia 30 para responder para responder todas as provas, tá? Só que vocês têm uma tentativa. Então, a partir do momento que você começou a fazer a minha prova, você não pode parar, desligar o seu computador, sair do AVA e voltar depois para fazer minha prova. Você não vai conseguir. Você vai, porque é uma tentativa só. Então, assim, você pode fazer essa prova, a minha prova, por exemplo, se você conseguir manter ligado o seu AVA do dia 24 até o dia 30, sem desligar, sem sair dele, se não cair a força, não cair a internet, não houver tempo sem aquele tempo que eles fazem nos programas, né? Se ficar sem mexer um tempo, o login é desfeito. Então, se você conseguir, imagina que você consiga ficar logado do dia 24 ao dia 30 na minha prova. Não tem problema. O tempo que você vai levar, não existe um tempo, por exemplo, de tal hora você tem que fazer a minha prova. A única coisa é que, pelo sistema do AVA, você vai ter que começar a fazer aquela prova e não pode parar. Você tem que chegar ao fim dela, não importa quanto tempo você demore, mas você tem que chegar até o fim dela, porque se você parar para voltar depois, você não vai conseguir. Entendeu? Eu entendi. Obrigada, viu? Esclareceu? Tem alguma dúvida?
Bastante. Tava com essa dúvida já fazia uns dias, só que esqueci de perguntar. Tá. O que mais, Professora, gente? Oi. a professora já tem ideia se essas questões vão ser só objetiva, dissertativa, uma mescla ou não? Eu ainda não elaborei a prova para vocês. Eu estou pensando em como fazer, pensei aí em questões objetivas. Eu gostaria de fazer questão dissertativa também, mas eu não sei como é que vai ficar a facilidade disso no sistema. Então, eu não tenho essa resposta para te dar neste momento, tá? Normalmente, se nós estivéssemos fazendo uma prova em sala de aula, o que nós teríamos? Nós teríamos os dois, questões dissertativas e questões de múltipla escolha, tá? Eu acho que essa é a melhor forma de avaliar. Mas, como nós vamos fazer essa prova nesse modelo diferente, eu ainda não consegui chegar a uma conclusão de como será a melhor forma para que vocês devolvam o conhecimento adquirido nessas aulas. Provavelmente, na quinta-feira à noite, quando eu for fazer a revisão da turma da noite, eu já vou ter definido isso, já vai provavelmente estar pronta a prova. Então, se vocês quiserem entrar lá na quinta-feira à noite para ver qual vai ser o modelo da prova, vocês podem ficar à vontade, a sala de aula, o link está aberto para vocês também. Vocês conseguem enxergar esse link ou não, da turma da noite? Sim. Então, se vocês quiserem entrar na quinta-feira à noite, aí eu já posso dar mais certeza para vocês de como é que vai ser a prova. Tá, ok, valeu. Obrigado. Ou mesmo, na quarta-feira de manhã ainda não vou ter, nós não vamos ter aula na quarta-feira, nós vamos ter aula nessa quarta, mas na outra quarta não, é verdade. Não, na quarta-feira provavelmente ainda não vou ter definido, eu já vou estar fazendo, mas não vou ter a definição completa ainda. Se quiserem, na quinta-feira à noite é mais fácil. Tá, ok, valeu. O que mais? Professora, é Mariana. Oi. Eu sempre confundo a arbitragem com a lei da arbitragem. É diferente? É distinto isso? A arbitragem é um instituto, é um modo de solução de conflito que é regulado pela lei de arbitragem. Vamos entender isso. Quando eu falo de arbitragem é um método de solução de conflito, que não existe só no Brasil, que existem em outros lugares do mundo também. Só que aqui no Brasil, como é que essa arbitragem é possível de ser feita? Ela é regulada, essa forma que a arbitragem pode ser feita no Brasil está disposta na lei de arbitragem. Entendeu ou não? Sim, entendi. Obrigada. Nada. O que mais, gente? Estou à disposição de vocês. Na prova a gente vai poder consultar material, professor, ou não? Como, Daniel? Desculpa, a sua fala está sendo cortada. Hoje eu não estou te ouvindo bem. Repete, por favor. Na prova, vai poder consultar o material ou não? Alguém repete, por favor, que o microfone dele está falhando para mim. Ele perguntou se na prova vai poder consultar o material. Olha, gente, a verdade é a seguinte, vocês vão estar na frente do computador. Então, eu não sei como é que vai funcionar, se você consegue, por exemplo, abrir o AVA e o material que você tem em casa. Essa prova vai ser muito mais... vocês escolhem como vão fazer do que qualquer outra coisa, tá? O que me preocupa na prova é a devolução daquilo que foi aprendido. Então, você pode deixar suas anotações, eu não vou estar te fiscalizando, é você que vai fazer. Então, você pode estar com as suas anotações do lado, na frente do computador, a hora que for responder. Ou você pode abrir uma outra aba, se isso for possível, tecnicamente falando, no seu computador, eu não sei. Então, em tese, essa prova pode ser com consulta. Nós não vamos estar ali fiscalizando.
Professora, Hum, a, a aula hoje para mim foi bacana. Eu estou vivenciando uma situação quase igual a essa, hum, na questão de o juiz abriu um prazo num processo, né? E esse prazo era um prazo de reintegração de posse, mas aí dentro do prazo, hum. meu advogado fez uma contra, eu não sei se como que a senhora falou a palavra aí hoje? Ele fez uma contra dentro do processo e aí suspendeu o prazo, né? Porque documentalmente falando, eu provei que eu tenho razão. E agora entrou no período de sentença. Então, o juiz agora vai decidir quem é que tem razão. É Então, interessante. ficou bem esclarecido para mim a aula Ah, dentro desse processo que eu estou vivenciando. que bom, fico feliz. O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Bom, da minha parte, não. Gente, é o seguinte, então, se vocês quiserem, entrem na sala de aula na quinta-feira à noite, né? Começa acho que 7h15 ou 7 horas. Normalmente eu abro a sala às 7 horas. E aí, então, vocês podem fazer a revisão de novo, tá? E aí, provavelmente, eu já vou ter a definição de como é que vai ser a prova. Outra coisa, lembrem-se, por favor, Mariana, por favor, coloca no grupo, se alguém ainda não entregou o trabalho da pós-aula 4 e pós-aula 5, por favor, o faça até quinta-feira agora. Por quê, gente? Eu abri esse prazo excepcional em razão de um aluno que começou depois e eu quis ser justa e abrir para todo mundo, tá? Porque é uma situação toda excepcional, essa que a gente está vivendo. Então, eu não quero que ninguém seja prejudicado. E pelo sistema que nós temos aqui para lançar os pontos, eu tenho que lançar todos de uma vez. Então, não adianta eu lançar agora todo mundo que já entregou e depois eu não consigo lançar de novo. Aí é bem trabalhoso para lançar um a um. Então, quem não entregou, eu vou ler de novo a lista de quem eu já recebi, tá? Stephanie, Marcelo, Márcio, Amanda, Ítalo, Mariana, Luciane, Fernanda, Aline, Nilda, Léa, Elaine, Alexandre, o Everton, Rodrigo, Daniel e Ítalo. Quem não tá nessa lista... e a Luciane, né? Falei Luciane. Quem não tá nessa lista, por favor, me envie até quinta-feira, então, o trabalho, para que não perca esses pontos dessa avaliação continuada. Tá bom, gente? Ok. Certinho, professora. E outra coisa, gente, se possível, me manda pelo e-mail aqui, que é o e-mail, aqui, o meu e-mail pessoal, porque tem gente que mandou através daquelas mensagens do AVA, eu vi, mas eu estou centralizando ali no e-mail pessoal, então se puder mandar por aquele e-mail fica melhor, a gente não corre o risco de se perder a informação no meio do caminho, então se puder mandar aí no juizarcegala@hotmail.com é melhor, tá bom? Ô, professora, tá me ouvindo? Mais ou menos, vamos lá, Daniel, vamos tentar. Não, eu só quero... É que eu tava lembrando que você falou que não se pode condenar a pessoa sem prova, né? Que, assim, não é o que... tipo assim, não é que você sabe, você tem que provar também, né? E... Tá conseguindo ouvir? Mais ou menos, falhou. Vai continuando falando, que eu vou tentar entender pelo contexto. Não, é só uma coisa que eu queria compartilhar, que tem um filme que eu assisti, um filme americano, e realmente fala sobre isso, sabe? Tanto que o advogado fala para o cliente que, assim, não é o que ele sabe, é o que ele pode provar no tribunal. Exatamente. Eu achei bacana, porque, tipo assim, não importa, que nem você falou, são em todos os países, né? Tirando os de ditadura, que essa lei é válida. Eu achei bacana, aí eu lembrei do filme.
Legal. O que mais, gente? Se ninguém tem mais dúvida, pessoal, eu vou deixar aqui um beijo, um desejo de bom final de semana. Olha, aquela questão, eu conversei com a Jaqueline a respeito daquela questão do acesso à gravação, e ela me disse que vocês têm que ingressar pela web, que não pode ter baixado o aplicativo. Por isso que não pedem o e-mail institucional. Alguém conseguiu acessar a minha aula, a gravação da minha aula? Ou não? Eu também não. Na real, é pela web mesmo, professora, que está pedindo um e-mail. Então, mesmo não ingressando, mesmo ingressando pela web? Sim. Porque assim, ó, fica o link lá no AVA, e quando a gente acessa o AVA aqui, clica nesse link, já vai direto para uma página pedindo esse e-mail. Entendi. É isso mesmo. É isso Vocês mesmo. acionaram a Jaqueline? Vocês acionaram a Jaqueline? Sim, então. Pelo WhatsApp? Bom, gente, eu vou tentar ver se eu consigo baixar a gravação e colocar ou direto no AVA ou no YouTube, tá? Para tentar resolver para vocês. Vamos tentar fazer o seguinte, assim que eu conseguir, se eu conseguir baixar essa gravação do programa do Teams para o meu computador, eu vou tentar disponibilizar. E aí eu vou enviar, vocês recebem quando eu envio pelo AVA as mensagens, não recebem? Em massa? Vocês já receberam um e-mail meu, mensagem minha pelo AVA? Eu não que eu me lembro. Eu também não. Eu também não, professora. Bom, eu vou tentar... peraí. Professora Juliana, Oi. se a senhora quiser, eu deixo o meu WhatsApp à disposição quando o professor Carbone também tem alguma coisa assim que precisa repassar, daí eu sempre repasso para o grupo, para o nosso grupo da sala. Tá, Sim, tá bom. Se a senhora achar melhor. Tá bom. Eu vou fazer isso, então. Eu te mando um aviso, Mariana, e você repassa para o pessoal da classe, se eu conseguir baixar, se vai estar no AVA ou se vai estar no YouTube, tá bom? Tá bom, professora. Então tá, gente. Sem mais delongas, então, um bom final de semana, estudem, se preocupem em aprender, e aí vocês vão ter mais uma chance de tirar as dúvidas na quarta-feira. Então, a gente vai fazer a revisão de constitucional, e na quinta-feira à noite vocês têm essa outra chance aí, se quiserem entrar na sala de aula do pessoal da noite, para mim não vejo problema. Tá bom? Beijo. Tá bom, então. Bom, tchau. Beijo, tchau, tchau. Bom final de Até semana a quinta, todos. provavelmente, né? Quarta. Obrigada. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau a todos. Tchau, professora Juliana. Muito obrigado pela aula de hoje. Eu que agradeço.